Glória a Deus. Quantos estão contentes de estar aqui nessa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Dá um glória a Deus para eu me sentir em casa, gente. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer de coração a equipe pastoral, a IPID. Pastor Edson, muito obrigado pela oportunidade. Esses dias têm sido maravilhosos estar com vocês aqui. Jordache, toda a equipe pastoral, ministerial, as redes, que Deus abençoe grandemente. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, porque eu quero falar um negócio para vocês. A maneira da igreja atuar aqui em Dourados, como eu disse hoje, com os pastores é ímpar. Eu quero que você dê uma salva de palmas para você. Para você. Deus abençoe, pode se assentar. Que você continue sendo um exemplo nessa cidade. Acolhedor, acolhedora, abençoadora. Onde você estiver, que a presença do Espírito Santo de Deus possa fazer a diferença na sua vida. E nós estamos com um tema, até que Ele venha. Cuide do seu lar. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Cuide daquilo que Deus deu para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, o seu celular, seu tablet, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso de número 8. E com toda reverência à palavra de Deus, porque Deus Ele fala através da sua palavra, e através da sua palavra Ele renova a esperança da nossa alma, do nosso coração, para que possamos ser pessoas diferentes, transformadas, renovadas, e a palavra dEle tem poder de fazer isso na nossa vida. E o texto aqui nos diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Vamos orar. Pai, glorifique e exalte o nome e a pessoa de Cristo Jesus nessa noite, para que a tua igreja seja aquilo que ela deve ser, uma igreja que é viva ao serviço do Cristo vivo. Amém. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita com uma fé embasada numa transformação da igreja que necessitava, naquele momento, de algo de Deus, de renovação em suas vidas. Timóteo era um jovem pastor, e como jovem pastor ele precisava de orientações, e Paulo sempre estava orientando Timóteo a ser e fazer a diferença. E o objetivo principal da carta é instruir Timóteo sobre como organizar, conduzir a igreja com ênfase na sã doutrina, de fazer a diferença, de ser um instrumento, um baluarte de Deus onde ele estava plantado, numa vida piedosa, no bom testemunho cristão, tanto na comunidade de fé, que é a igreja onde nós estamos inseridos, como também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E até que Ele venha, nós temos princípios cristãos para seguir. Temos orientações da palavra de Deus que vai nos conduzir a caminhos renovadores e transformadores. E a palavra de Deus, ela diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua atitude e a minha atitude tem sido de uma pessoa que tem negado a fé em Cristo? As nossas ações, a nossa vida. Nós somos instruídos pela palavra, conforme nós oramos. Aqui no capítulo 5, Paulo orienta sobre o cuidado de grupos vulneráveis. Porque as viúvas estavam sendo largadas ao léu, estavam sendo abandonadas. Então Paulo ele vem dar uma instrução para Timóteo que, antes da igreja tomar uma responsabilidade de cuidar dessas mulheres, antes da igreja assumir essa responsabilidade por uma questão de ética social e principalmente de um princípio espiritual, a sua família deveria cuidar dessas mulheres, cuidar dessas viúvas. E nós temos na nossa sociedade pessoas que fazem isso. Basta você ir num asilo da cidade. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você foi no asilo?
Hã? Qual foi a última vez que você cuidou de uma pessoa que necessita e precisa? A nossa vida não é apenas aqui, mas é na sociedade da qual estamos inseridos. Nós nos esquecemos que um dia ficaremos velhos também. Princípios da palavra de Deus que tem que estar implantada no nosso coração. Tem pessoas lá fora que não sabem o que é receber um abraço, um afago. Tem filhos que falam que servem a Deus e abandonam seus pais em asilos, por exemplo. Nunca vão visitá-los. É fácil ser cristão, ser crente dentro da igreja. É fácil. É fácil você abrir a palavra e ler, mas o princípio da palavra de Deus, ele começa dentro da nossa casa. E esses grupos vulneráveis, Cristo sempre teve uma preocupação com essas pessoas. Porque o cuidado com a família é uma expressão da fé cristã. E essa expressão, ela começa na minha vida, com cuidado. A minha maneira de ser e de agir. Eu vou dar um exemplo. Quando Cristo, ele curava uma pessoa, ele olhava para ela e falava assim: a sua fé te curou. A sua fé te salvou. Ele nunca se referiu a si mesmo: eu vou te curar, eu vou te salvar. Ele falava: a tua fé. A expressão da fé na vida da pessoa é que faz a diferença onde ela está. Quando Cristo curava uma pessoa, ele agia de forma pedagógica na vida daquela pessoa. Ele não apenas estava restaurando a saúde daquela pessoa, mas estava restaurando a dignidade dela. Estava trazendo vida para ela, porque estava morta dentro de si. Como uma pessoa que está morta dentro de si vai conseguir conduzir o seu lar, ter uma família sadia, uma família abençoada? Tem pessoas que estão passando aí por síndrome de burnout, como diz o N. Cordeiro em seu livro, andando com tanque vazio. Como que você vai cuidar se a tua vida mesmo está precisando ser cheia da presença dEle? Estamos vivendo aquela síndrome de burnout, acabei de falar, aquela queima rápida, desgaste físico e emocional. As pessoas estão preocupadas apenas com si mesmas, com seu próprio umbigo, e se esquece que tem pessoas que precisam dela, dependem dela espiritualmente, como o sacerdote do lar, como uma mulher sábia que edifica a casa, e não como uma tola que com as próprias mãos a destrói, mas que faz a diferença onde está. Pessoas transformadas, regeneradas, que deixam o Espírito Santo de Deus trabalhar. Quando Jesus, ele curava, ele dava vida, as pessoas eram afastadas. Está pensando que Jesus curava apenas para restaurar aquela pessoa, para mostrar o poder de Deus? Ele fazia isso sim, mas a pessoa, quando ela estava com lepra, meu irmão, ela era jogada dentro de um buraco. Quando ela estava aleijada, ela ficava para fora do templo. A própria igreja excluía, e muitas vezes nós fazemos isso. Você olha a tua igreja aqui, a nossa igreja aqui, você vê os meios de acessibilidades que existem. Hoje nós proporcionamos isso às pessoas, mas naquela época a própria igreja jogava para fora. Então quando Jesus curava, ele restaurava a vida da pessoa, a dignidade daquela pessoa. Lembra daquele aleijado na porta do templo de Formosa? Ele tinha família, mas estava jogado. O princípio da nossa fé cristã começa dentro da nossa casa, os cuidados. É onde nós estamos inseridos. Aquele homem foi colocado para pedir esmola para quem entrava dentro da igreja, conforme Atos dos Apóstolos. Quando Pedro e João chegam perto dele, Pedro fita os olhos nele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele homem se pôs em pé e foi embora. Eles entraram no templo glorificando a Deus. Eles entraram no templo glorificando a Deus. A dignidade daquele homem foi restaurada. Quando Cristo está sobre a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa vida é transformada, é restaurada. Nós temos vida com Deus, glória a Deus. Você tem vida com Deus, glória a Deus. A sua vida está na presença dEle. Quando a nossa vida está na presença dEle, há um transformar, há uma renovação. O cuidado com a família é uma expressão da fé cristã. Então há uma necessidade desse cuidado. Cristo cuidou da sua mãe, até no momento de dor, até no momento de sofrimento.
Ele está voltando e nós devemos ser o exemplo dele onde estamos inseridos. Quando ele estava naquela cruz, ele olha para João e fala assim: eis aí a sua mãe. Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Como uma expressão de cuidado. Até mesmo quando estava sofrendo a agonia da cruz, ele teve cuidado com a sua mãe, com a sua família. Deixa eu perguntar para você. E a pergunta que eu faço para você é para mim também. Hoje você acordou pela manhã, você falou com Deus, agradeceu a Ele pelo dia, agradeceu a Ele pela sua família. Você olhou para sua esposa, para os seus filhos e falou: vocês são importantes para mim. Eu amo cada um de vocês. Você beijou a sua esposa, você beijou e abraçou seus filhos, saiu de casa e foi trabalhar. Você fala assim: pastor, meus pais não expressavam amor, como que eu vou expressar para o meu filho? É quebrando barreiras, é tendo cuidado, é saber da mesma maneira que Deus nos amou, Deus nos conduz a uma família transformada e renovada. Que a partir da minha vida, decisões e posturas estão sendo tomadas para que a bênção dele alcance vidas que estão perto de mim. A fé não é apenas para o culto. A fé não é apenas para as celebrações. Ser crente dentro da igreja é fácil. Agora é lá fora, na sociedade onde nós estamos, dentro da nossa casa, que nós somos verdadeiros cristãos. A fé não é apenas para o culto, mas para a cozinha. É para a sala, a fé é para o quarto, a fé é para onde eu estou, em todos os âmbitos da minha vida. Não é apenas aparência, mas é uma vida renovada, restaurada pela presença do Espírito Santo de Deus. Relacionamentos familiares devem refletir Cristo. A minha vida, como cristão, pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, deve refletir a presença dEle, a glória dEle na vida das pessoas. A família cristã é uma vitrine do reino, um lugar de graça, não de perfeição. Nós buscamos a perfeição, mas é um lugar de graça. E as pessoas vão enxergar esta graça de Deus na sua vida, vão ver o exemplo através de você, na sua casa, na sua família. Você não tem que ser aquela família perfeitinha, mostrar para os outros que você é mais bonitinho. Ah, olha como eu sou, como minha família é. Não. É um processo que Deus vai trabalhando no nosso coração e na nossa vida, que vamos sendo diferencial. E as pessoas vão observar que o nosso lar está sendo transformado. Primeiramente, eu e você não devemos satisfação para ninguém, mas para Deus nós devemos. E através da nossa vida com Deus, as pessoas vão vir no agir dele na nossa vida. Por isso que ter uma vida voltada pela presença de Deus, vamos refletir Cristo na sociedade onde nós estamos inseridos. Jesus, ele tem que ser o centro do nosso lar. Tem pessoas que querem Jesus apenas no momento das suas necessidades. Coloca dentro desse vaso aqui. Fica aqui, Jesus. Só usa quando lhe apraz, conforme o seu bel prazer, conforme a sua vontade. Não. Jesus tem que caminhar todos os dias com você. Todos os dias com a sua família. Todos os dias. É você acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Faça parte da minha vida, faça parte da minha família. Que eu possa ser um exemplo para os meus filhos. Os seus filhos verão que Cristo faz parte da sua vida, não pelas tuas palavras, mas pelas tuas atitudes. Pelas atitudes que expressamos. Por aquilo que somos. A cura dele vem sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. O lar que exalta Jesus prepara-se melhor para a volta dele, expressando fidelidade, amor, confiança. E quando nós falamos de confiança, é em todos os âmbitos da nossa vida, porque é fácil confiar quando tudo está bem, quando a tua conta bancária está gorda, ou quando você está tranquila ou tranquilo.
é fácil levantar a mão e glorificar. É no meio das tribulações, é no meio das dificuldades que nós exaltamos Cristo na nossa vida. No meio da doença, da enfermidade, da dor, que Ele tem poder para curar, para restaurar a sua vida. Em todos os âmbitos. Porque eu creio no Deus que cura o lar, eu creio no Deus que cura a família, como Ele curou minha esposa, por exemplo. Antes da gente casar, tudo planejado, tudo certinho, tudo bonitinho. A Débora foi fazer um exame de rotina. E o médico, e na época, ela saiu da sala do médico e olhou para mim, chorando. Eu falei, mas por que está chorando? O médico falou para ela, você está com um tumor de 14 centímetros e provavelmente é um câncer. E eu sinto informar, mas você vai ter que passar por vários procedimentos. E aquilo foi um momento de choque, um momento de abate. Um momento que a gente quer ficar em pé, mas as pernas começam a esmurecer. Nós ficamos tristes, abatidos, casamento marcado, tudo organizado. E aquela doença vem num momento incerto, um momento que não era para acontecer e veio. E a maior preocupação da Débora era que o cabelo dela ia cair. Ela ficou preocupada com o cabelo dela. Eu falei, tem coisas mais importantes de se preocupar com o cabelo, né? E ela começou o tratamento, nós fomos naquele hospital do câncer de Presidente Prudente, fez vários tratamentos. Quando você pensa que a desgraça, o problema, as dificuldades vêm sobre você, meu irmão, tem gente que está pior do que você. Aí que você tem que expressar esta fé de Cristo que está na sua vida. Saber que Jesus está no centro do teu lar, da tua casa, em meio às dificuldades, às dores, às tribulações que vêm sobre nós, vai nos aperfeiçoar a sermos pessoas melhores. Eu sei que ficamos abatidos e pessoas às vezes estão passando por essa dificuldade e ficam abatidas. E quando nós entramos dentro daquele hospital, sentamos, nós começamos a observar pessoas em situações piores do que a nossa. Pessoas sem orelha, pessoas sem nariz. Uma mulher passou perto de nós com um bujãozinho, né? Um cilindro de oxigênio. E ela estava toda feliz, e ela sentou e começou a expressar para o seu marido assim, olha, nós vamos sair daqui porque pela última notícia que o médico nos deu, eu vou receber alta hoje, eu vou tocar aquele sininho, eu vou sair daqui curada. Eu creio nisso. E ela entrou primeiro na frente para ser atendida pelo médico. Ela voltou chorando, decepcionada, gritando em prantos. E é aí que nós temos que ser a diferença na vida das pessoas. Ser a diferença na vida dessas pessoas. Aquela mulher naquele momento, ela falou para o marido dela assim, o médico falou que é metástase, espalhou pelo corpo inteiro. Tem pessoas que estão numa situação pior do que a gente. Está entendendo? Aí nós fomos embora, mudamos a mais de 1.000 quilômetros. E um dia, orando na igreja, 3 horas da manhã, um missionário colocou a mão sobre ela. E eu não tinha contado nada para ele. Falou assim, você está passando por isso. E naquele momento Deus curou a Débora. Arrancou aquele câncer. Eu marquei um ginecologista para ela. Eu falei, paguei a consulta, se você não for, vai perder o dinheiro. Ela falou assim, eu não vou, se você não for, vai perder, porque eu já paguei. O médico fez ultrassom, olhou, falou assim, é para você ver se o DIU está no lugar. Não, doutor, eu tinha uma bola de 14 centímetros aqui dentro. Sabe o que é acreditar que Jesus é o centro do seu lar? Está no centro da sua casa. O médico olhou e falou assim, mas é impossível, aqui não tem nada. Nós levamos os exames, o médico deu um laudo e falou assim, eu não sei o que você tem, mas o Deus que você acredita curou você. E esse Deus está aqui nesta noite para levantar você, para curar o seu coração, para restaurar a sua alma, para tirar a incredulidade do teu coração e mostrar que Ele é Deus na sua vida em todas as áreas, porque Ele está no centro do nosso lar. É entendermos o nosso papel principal, que é crer. Está difícil, pastor, mas Ele está com você, Ele está na sua vida. Ele restaura você. Então clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Porque neste nome há poder.
Neste nome há poder, um poder que sara, que restaura, que cura, que traz vida, que renova a alma daquele que está desesperado, aflito, abatido. Ele restaura você, Ele traz vida para você, Ele traz esperança. Coloque Jesus no centro do teu lar e você vai ver que tudo vai dar certo. Faça da tua casa um altar. Faça da tua casa um altar. Do teu coração, da tua vida, não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai vir, mas sabemos que devemos fazer até lá, viver esse evangelho. No lugar mais íntimo e real da nossa vida, que é dentro da nossa casa. Lá você vai ter as mais lindas e belas experiências. Até que Ele venha, cuide da sua casa como quem cuida de um altar. Meu irmão, quando você sai daqui, Deus não fica aqui dentro não, meu irmão. O maior altar é a sua vida, é a sua casa, a sua família. Isso aqui é apenas um prédio. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O maior altar é a tua vida. É você que faz esse lugar. Esse altar não santifica você, é você que santifica esse altar. A palavra diz que nós santificamos o altar, não é o altar que nos santifica. É a tua atitude, é a tua mudança, é a tua vida renovada, transformada pela graça de Deus. Então viva, clame a Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos clamar, vamos invocar, vamos bendizer e vamos dizer: Senhor, eu necessito da tua cura na minha vida, eu necessito do teu milagre, eu necessito da tua presença. A partir de hoje eu não quero ser a mesma pessoa, mas eu quero sair daqui renovada, transformada pelo teu poder e pela tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Abraça a pessoa que está perto de você, a sua família. Segura bem forte nela, clame o nome de Jesus. Ministra sobre a vida da tua esposa. Ministra sobre a vida dos teus filhos. Ministra sobre a vida do teu marido. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua cura, o teu milagre nessa noite sobre os teus filhos que aqui estão. Adore a Ele, busca a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele com a sua família. Deixa Ele curar você. Deixa Ele curar você nesta noite. A presença dEle está neste lugar. A presença dEle está sobre a sua vida. Então clame, clame, exalte, glorifique. É vida sobre nossa vida. Aleluia. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as
Obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão, Pai. Renova, Pai, essas alianças. Destrói cadeias. Todos os ferrolhos, ó Pai, sejam arrebentados, destruídos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem prendido os teus filhos de tomarem atitudes transformadoras para abençoar o seu lar e a sua família, Pai. Que barreiras hoje sejam rompidas e que haja cura, que haja vitória. Cura no nosso andar, no nosso caminhar, na nossa maneira de ser. Para que possamos, Senhor, encher-nos com Teu Espírito e sairmos daqui não da maneira que entramos, mas transbordados, cheios e renovados pela Tua presença que se manifesta entre nós, para a glória e para a honra de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é maravilhoso.